Olá, meu nome é Lagildo Brasileiro e eu sou CEO da Brasilidade Urbanismo, uma empresa do grupo Colibri Capital. E é uma satisfação muito grande falar com vocês do que é e do que se propõe a Brasilidade enquanto empresa. Nós somos uma empresa de urbanismo com propósitos muito claros de onde não só a gente quer chegar, mas principalmente o que a gente quer entregar. É uma forma nova de fazer urbanismo, pensando em conceitos sociais, urbanísticos, culturais, enfim, traduzindo em cada uma dessas essências toda a nossa natureza. Muito mais do que entregar um empreendimento, nós buscamos entregar para vocês uma outra forma de vida. Nos nossos empreendimentos há uma preocupação extrema com o botânico, com a fauna, com a flora e com tudo aquilo que a gente tem como conceito, como propósito, como vida. Para a Brasilidade, cuidar das pessoas, cuidar do ambiente é muito mais do que um objetivo. É uma forma de construir. Eu sou Lagildo Brasileiro, CEO da Brasilidade Urbanismo. E eu sou Lili Eufrásio, gerente comercial da Brasilidade Urbanismo. E hoje juntos a gente veio apresentar para vocês um produto do qual a gente tem muito orgulho de falar, que é o Largo dos Ventos. É um produto que traz uma essência muito nata do que a Brasilidade Urbanismo quer entregar. O Largo dos Ventos é um empreendimento que está numa localização única dentro do Eusébio. A gente está a 800 metros da CE 040, na qual nós vamos desenvolver uma via exclusiva para o empreendimento. Uma via larga, com áreas de caminhabilidade e urbanismo, todos à margem do rio Jacundá. É com muito orgulho que a gente faz isso, porque a gente vai requalificar todo o leito do rio através de processos que são ecologicamente corretos. E aí a Lili pode falar um pouco mais do que é a nossa escala. E aqui está o nosso empreendimento Largo dos Ventos, em que a gente tem uma escala dessa maquete de 1 para 300 e nele a gente traz o primeiro empreendimento biofílico, em que as curvas de nível são preservadas para trazer uma drenagem natural para um empreendimento em que elas convergem para o nosso lago, que é uma grande bacia de contenção que beneficia tanto o empreendimento como o seu ao redor. E aí é importante falar o que esse empreendimento está fazendo não só com os moradores, mas com as pessoas que moram próximos aí. Essa bacia de contenção vai requalificar a vida deles, pois todos os anos eles eram alagados com as águas do Riacho Jacundá, pois eles não tinham uma qualificação dessas áreas de permeabilidade. Então, baseado nisso, o empreendimento foi todo pensado para tirar o melhor proveito, não só da natureza, mas principalmente do Riacho Jacundá. E pensando nisso, a gente trouxe nossos itens de lazer para itens estratégicos, como falado antes, e temos itens nas principais vias e também descentralizados. E buscando trazer esses itens de lazer mais conectados com a natureza, um exemplo é o nosso Clubhouse, em que a gente preserva as curvas de nível do terreno e traz 6 itens: praça de eventos, 2 salões, que é um salão de festas, um salão gourmet, uma brinquedoteca, um salão de jogos e um jardim suspenso belíssimo, com cerca de 1.400 metros, em que você pode se conectar com a natureza e também aproveitar do bem-estar. E tem um pôr do sol, né, Lili? Tem um pôr do sol lindo, né? É um lugar que a gente pensou de uma forma que pudesse ser múltiplo, na forma de usar e na forma de viver. Então, toda a praça que contorna o nosso lago, todas as áreas que estão postas no nosso lago foram pensadas para que você tivesse uma múltipla utilidade. Então você tem 4 quadras, 2 de ping-pong, 2 de beach tennis e ainda onde nasce a nossa pista de caminhada, né? Nós temos uma pista de caminhada de mais de 2 quilômetros que está dentro do nosso empreendimento, circundando toda a área, passando pelo Boulevard de Árvores, que a gente vai montar para vocês, e se conectando novamente através do rio até o início dela. São áreas muito especiais. E a gente teve um cuidado muito grande
Quando nós fizemos o Boulevard, nós tivemos o cuidado de fazer algo que fosse significativamente importante para o empreendimento. Então nós temos um Boulevard de 10 metros de largura, da última linha de lotes até o muro. Então isso vai se transformar numa praça extensa dentro do próprio condomínio, que vai dar um diferencial gigante no lazer e no dia a dia das pessoas. E não só isso, né? Nós trazemos vários outros itens, como nossa Praça Kids. Nossa Praça Kids é o nosso maior item de lazer. Então, não temos apenas um playground, nós temos uma praça toda equipada pensando em trazer inclusão e também diversão para as crianças. E tem um detalhe importante, nessa praça todos os brinquedos foram desenhados. Não são brinquedos comprados, são brinquedos desenvolvidos, exclusivos e que foram feitos especificamente para o Largo dos Ventos. Um outro ponto muito importante do projeto é o cuidado que a gente teve no espaço ecumênico. Hoje, o espaço ecumênico dentro dos empreendimentos, eles são sempre muito importantes. Primeiro, pela diversidade religiosa que o Brasil hoje assambarga. E o mais importante, a gente teve o cuidado de trazer o espaço ecumênico para dentro da área preservada, onde existiam árvores naturais, e a gente conseguiu construir a capela inserida dentro desse contexto, sem que tivéssemos que derrubar nenhuma das árvores. Isso a gente tem muito orgulho de dizer. E buscando beneficiar todos os moradores, a gente trouxe aqui também um espaço wellness, com spa hidroterápico, saunas, uma área de bem-estar e de meditação, em que a gente traz uma área zen para dentro do empreendimento. E é importante falar que esse spa hidroterápico, ele não é só o primeiro, mas ele tem toda uma lógica de funcionamento. Ele é basicamente um tratamento para pessoas que têm problema de circulação, né? Então, nós contratamos uma empresa de Minas Gerais, acostumada a fazer projetos para o Brasil e para o mundo, para que a gente pudesse ter aqui realmente um spa que fosse funcional, não algo de composição do belo, da arquitetura, mas muito mais do ponto de vista usual. Então ele foi estudado e o mais importante, o Largo dos Ventos é o primeiro empreendimento em Fortaleza que traz serviço acoplado. De nada adianta a gente trazer esse tipo de equipamento e ele não ser usual para o morador. Então lá a gente vai ter uma pessoa conduzindo o tratamento, fazendo o tratamento, orientando como funciona, quais são as melhores medidas e para que cada uma delas serve. E como o Lagildo falou, né? Nós trazemos um empreendimento com a hub de serviços acoplada. Então, não apenas o spa, mas o nosso espaço office, o car wash, ferramentaria, a nossa academia. Pet care. Todos esses itens já com o serviço acoplado dentro do empreendimento, trazendo comodidade para os nossos clientes e moradores. Uma coisa importante, se vocês olharem, a gente aproveitou na escala e na inclinação do terreno para fazer a nossa portaria. A nossa portaria ela é inserida na escala de terreno, completamente protegida pela própria volumetria do terreno. E é interessante entender que a nossa portaria, na verdade, é um centro administrativo, não apenas uma portaria. Em geral, as portarias elas ficam perdidas dentro do empreendimento, apenas servindo de entrada e saída dos moradores. No nosso caso, a gente acoplou nelas coworking, delivery park e um escritório para uso dos moradores. Então, é muito mais do que uma portaria. Como eu falei, é um centro administrativo onde todas essas funções vão estar lá para o uso do morador. E não só isso, a gente também tem itens como academia, quadra de tênis, fute-mesa, campo society, buscando trazer todos os itens de lazer para o empreendimento. Maravilha. O Largo dos Ventos ele é um empreendimento completo, com todos os itens e todos os esportes já vistos aqui, né? E aí, você falou da academia, Lili, mas é importante falar que a nossa academia, elas são duas academias. Ela tem uma academia convencional, refrigerada, e uma academia de 200 metros quadrados, isso é importante dizer, equipada com o que há de melhor. E temos também um espaço cross-training, que ele é refrigerado e ao ar livre, com uma pista exclusiva de corrida para aqueles atletas que estão ali. E o nosso campo, embora seja um society, ele é bem maior do que um society convencional, ele não chega a ser um campo
oficial, mas é um campo bem interessante. Poderíamos dizer então que ele é um fut 7. Eu diria que ele é um fut 9. Então, tudo isso pensado para que a gente tenha esses pontos de diferença. Um outro ponto alto no nosso empreendimento é o nosso skate park ball, que está inserido num ponto central do nosso empreendimento e está localizado num ponto estratégico. E aí, como a Lili falou, é importante entender a forma como nós distribuímos dentro do empreendimento todas as áreas de lazer. Então não existe um único local dentro do empreendimento onde você vai ter todas as áreas de lazer. Todas elas estão de forma equânime distribuídas ao longo do dia a dia e do usuário e do morador, para que ele possa ter em qualquer lugar que vá algo a fazer, algum lugar onde descansar. E esse empreendimento, não restam dúvidas de que a Brasilidade está trazendo sempre o melhor produto, com os melhores serviços para a região de Fortaleza, Eusébio e toda essa nossa região metropolitana. Né? E tem uma coisa interessante, a gente fez questão de que, embora tenhamos alguns lotes que são frente lago, a gente queria que o lago fosse de todos os moradores. Então a gente fez uma escala de divisão entre o lago e as casas suficiente para que todos os moradores pudessem coabitar à margem da lagoa. Então a gente fica muito feliz em apresentar um empreendimento que tem todas essas características e todas essas diferenças. E vendo bem, a escala e a curva de nível do empreendimento ajudou bem a gente nessa questão. Porque esses lotes que estão margeando o lago, eles têm vista ao lago, mas esses lotes também possuem porque estão em uma curva de nível mais alta. Então todos os lotes conseguem ser beneficiados com essa vista do lago e também eu acredito que uma redução da temperatura por conta dessa preservação do meio ambiente, da curva de nível, do lago em si. Outra coisa importante é a gente falar que esse riacho Jacundá, ele tinha 1 metro de largura. Dentro do empreendimento, ele vai ficar com 250 metros de extensão, com 80 metros de largura no seu ponto mais largo. Então, você vai estar criando essa sensação térmica diferente para os moradores, né? Naturalmente, você vai ter o vento que sopra, e aí falando do Largo dos Ventos, é importantíssimo dizer que a gente teve um cuidado gigante em colocar 90% dos lotes norte-sul. Isso significa dizer que todos os lotes não só terão a diferença na altura dos lotes, mas principalmente na capacidade de recepção dessa ventilação que vem do sudeste durante o período do solstício e do leste durante o período do equinócio. Então, a gente fica muito orgulhoso de falar desse produto porque ele tem muita coisa que é nova, que é inovadora e que traz essencialmente o DNA da Brasilidade. Buscando uma conexão maior com a natureza, nesse empreendimento biofílico, nós temos mais de 80 mil metros quadrados de áreas verdes. 80 mil? Mais de 80 mil metros quadrados de áreas verdes. Então, nós estamos preservando ao máximo as nossas árvores, onde mais de 400 árvores são transplantadas. A Brasilidade, o urbanismo, ela já é conhecida pelo nosso trabalho com o meio ambiente, em que a gente requalifica as árvores e posso até dizer que já estamos especialistas nisso. É isso aí. Mas o Largo dos Ventos, como eu falei no início, ele tem algo mais. Além da questão do conceito de cuidar da natureza, agora a gente está cuidando das pessoas. Então, esse é um empreendimento que tem uma preocupação socioambiental muito forte e a gente tem muito orgulho disso. Não só olhar para dentro dos muros, como além deles, né? Perfeitamente. E o Largo dos Ventos traz 565 lotes com tamanhos médios entre 230 e 285 metros quadrados, mas também chegamos a ter lotes de 794, atendendo às necessidades de diversos públicos. Isso tudo é fantástico, porque a gente consegue trazer algo inovador e ao mesmo tempo aconchegante para que vocês possam vir, morar e conhecer o que a Brasilidade tem feito de bom. O meu convite é: venham conhecer a nossa maquete, venham conhecer o nosso trabalho e tenham a oportunidade de escolher algo muito especial dentro do nosso empreendimento. Vencer Brasilidade e Urbanismo.